Jorge sempre chegava cedo na fábrica. Antes mesmo do sol nascer, ele já estava ali, empurrando o carrinho de limpeza pelos corredores vazios. O barulho das rodinhas ecoava nos galpões ainda escuros, misturado ao cheiro de óleo, poeira e café passado que vinha da cozinha dos funcionários. Ele vestia o uniforme azul marinho, meio gasto nos cotovelos, e usava sempre o mesmo boné, aba reta, escrito SPFC, presente do filho dele, o Pedrinho. Jorge trabalhava ali há 20 anos. Quando entrou, a fábrica era pequena. Tinha só uns 30 funcionários, mas ao longo do tempo viu a empresa crescer, trocar máquinas, abrir novos setores, viu gente entrar, gente sair, viu crises e viu tempos de bonança. Mas ele continuava ali, no mesmo cargo, com o mesmo salário. Só que ninguém percebia uma coisa sobre o Jorge. Ele não era só um faxineiro. Enquanto varria os corredores ou passava pano nos escritórios, Jorge prestava atenção em tudo. Ouvia as conversas dos gerentes, dos donos, dos vendedores. Aprendeu termos que ninguém imaginava que ele soubesse: fluxo de caixa, custo fixo, margem de lucro. Jorge não tinha faculdade, mas tinha curiosidade e vontade. Às vezes, ele até corrigia alguém, baixinho quando falavam alguma bobagem financeira, mas na maioria das vezes ficava quieto, porque sabia que para quase todo mundo ali ele era só o moço da limpeza. Na hora do café, Jorge ficava no cantinho. Pegava o copo de plástico, sentava numa cadeira lá atrás e ficava ouvindo. Um dia, ouviu o gerente reclamar: "Essa fábrica não vai aguentar. O custo subiu demais. O patrão está cansado." Outro dia, ouviu o dono dizer, com a voz embargada: "Se as coisas não melhorarem, vou ter que fechar." Cada conversa dessas era uma pontada no peito de Jorge, porque para ele, aquela fábrica não era só um emprego, era a vida inteira. Foi ali que ele conseguiu sustentar a família, comprar o carrinho, pagar a escola do filho. E ele não suportava a ideia de ver tudo acabar. Em casa, à noite, Jorge estudava. Tinha um caderno cheio de anotações. Desenhava gráficos, anotava ideias, fazia contas. Um dia o Pedrinho perguntou: "Pai, por que o senhor estuda tanto se já trabalha o dia todo?" E Jorge respondeu, sem tirar os olhos do caderno: "Porque um dia eu vou precisar disso, filho." Pedrinho sorriu, meio sem entender. Achava o pai meio louco, mas também sentia orgulho. Na fábrica, ninguém desconfiava que aquele homem de jaleco azul sabia tanto sobre os números da empresa. Sabia qual era o custo da produção. Sabia quanto entrava e quanto saía todo mês. Sabia que as máquinas antigas gastavam energia demais, que o frete estava ficando caro, que a empresa precisava modernizar. Jorge observava tudo. Enquanto limpava o chão, percebia detalhes que ninguém percebia. Máquinas paradas tempo demais. Funcionários desmotivados. Produtos encalhados no estoque. Um dia, o dono da fábrica, seu Rubens, veio mais cedo. Jorge estava limpando o escritório. Seu Rubens entrou, suspirando fundo, jogou a pasta em cima da mesa e disse sem olhar para o Jorge: "Não sei mais o que fazer. Acho que chegou o meu limite." Jorge parou, encostou o rodo num canto e perguntou com cuidado: "Está pensando em fechar a fábrica, seu Rubens?" Seu Rubens olhou para ele surpreso. "Você entende dessas coisas, Jorge?" Jorge só deu de ombros. Entender. Não sei, mas eu escuto muita coisa por aí e vejo outras tantas." Seu Rubens soltou uma risada cansada. "Se você tiver uma solução, me conta, porque eu não tenho mais nenhuma." Jorge ficou quieto, mas naquele momento alguma coisa dentro dele mudou. Naquele dia, ele voltou para casa diferente. O olhar distante, a cabeça cheia de pensamentos. Jantou calado, mexendo na comida sem comer direito. A mulher dele, Dona Sônia, perguntou se ele estava doente. Ele só respondeu: "Tô bem, Sônia, só pensando em umas coisas." Depois, se trancou no quartinho dos fundos, onde guardava as ferramentas e o caderno de anotações. E ficou lá, escrevendo até de madrugada, porque naquele dia Jorge tomou uma decisão.
uma decisão que ninguém jamais imaginaria. No dia seguinte, Jorge acordou antes do despertador tocar. Ficou sentado na beira da cama, olhando para o chão, pensando em tudo o que o seu Rubens tinha dito. O rosto dele estava sério, como se carregasse um peso novo. Dona Sônia acordou e perguntou o que estava acontecendo. Jorge respondeu que estava tudo bem, mas na voz dele tinha algo diferente. Ele saiu de casa ainda mais cedo do que o normal. Foi caminhando devagar até a fábrica, sentindo o vento gelado da manhã bater no rosto. O bairro ainda estava escuro, só algumas janelas acesas. Ele pensava nos colegas de trabalho, nos anos que passou ali dentro, e pela primeira vez pensava em ser dono daquele lugar. Chegando na fábrica, colocou o uniforme, pegou o carrinho de limpeza e começou o serviço de sempre. Só que, dessa vez, ele não estava prestando atenção na sujeira do chão. A cabeça dele estava longe, fazendo contas, lembrando de tudo o que ouviu ao longo dos anos. Lembrou das conversas dos gerentes, reclamando dos custos, dos fornecedores atrasando entrega, dos salários que o dono mal conseguia pagar. Ele sabia cada detalhe. Até quantos dias a empresa tinha de caixa para aguentar funcionando. Ninguém sabia disso, mas Jorge sabia. Na hora do café, Jorge ficou no canto, segurando o copo de plástico, fingindo que ouvia os colegas falarem de futebol e novela. Mas a mente dele estava fervendo. Ele sabia que precisava descobrir mais. Sabia que não podia chegar no seu Rubens e simplesmente dizer "quero comprar a empresa", sem saber exatamente o que estava fazendo. Então, decidiu que precisava de ajuda. Não podia fazer tudo sozinho. Quando terminou o expediente, Jorge não foi para casa. Pegou o ônibus para o centro da cidade e desceu numa rua cheia de prédios comerciais. Subiu até o terceiro andar de um prédio antigo e bateu na porta de uma salinha onde tinha uma placa escrita Contabilidade Almeida em Filho. Lá dentro, encontrou o seu Almeida, um senhor calvo, óculos grossos, que já tinha ajudado Jorge uma vez a resolver um rolo do imposto de renda. Jorge se sentou na cadeira da frente dele e começou a falar, baixo, quase envergonhado. Contou que a fábrica estava indo mal, que o patrão estava cansado e que ele, Jorge, estava pensando em fazer uma proposta para comprar o lugar. O contador ficou parado, olhando para ele, sem dizer nada por uns segundos. Depois, disse, Jorge, você tem noção do tamanho disso? Comprar uma empresa não é comprar uma bicicleta. Jorge respondeu que sabia, mas disse que não podia ficar parado vendo aquele lugar quebrar. O seu Almeida coçou a cabeça, suspirou e perguntou quanto Jorge tinha guardado. Jorge falou um valor modesto, fruto de anos, guardando dinheiro aos pouquinhos. O contador fez umas contas rápidas e falou que não era nem de longe suficiente, mas disse que existiam formas de conseguir o resto. Precisaria de sócios, ou talvez um empréstimo. E, acima de tudo, precisaria provar que a empresa podia dar lucro. O Jorge ficou quieto, só balançando a cabeça. O seu Almeida, mesmo achando loucura, viu que o olhar de Jorge era sério e falou, tá bom, vamos fazer o seguinte, me traz os números da fábrica, tudo que você souber, custos, vendas, dívidas, o que for. Aí eu vejo se é possível. Na volta para casa, Jorge estava diferente. O ônibus sacudia pelas ruas esburacadas, mas ele nem percebia. Só ficava olhando pela janela, pensando no que precisava fazer. Ele sabia que ia ser difícil, sabia que podia perder tudo, mas também sabia que, se não tentasse, ia se arrepender o resto da vida. Chegando em casa, Dona Sônia estava preocupada. Perguntou onde ele tinha se metido. Ele respondeu apenas, "Tô tentando salvar a fábrica." Ela achou que ele estivesse brincando, mas Jorge ficou sério e disse, "Sônia, você confia em mim?" Ela respondeu que sim, mas que tinha medo. Jorge segurou a mão dela com força e disse, "Então acredita em mim, eu sei o que estou fazendo." Naquela noite, Jorge pegou o caderno velho dele, aquele cheio de anotações, e começou a escrever.
Anotou tudo o que sabia sobre a fábrica. Quantos funcionários, quanto de energia se gastava por mês, quais máquinas viviam quebrando, qual setor vendia mais, qual produto estava encalhado. Ele ficou até quase amanhecer escrevendo. Porque naquele dia, Jorge tinha decidido que ia fazer algo que ninguém jamais imaginou que ele fosse capaz. No dia seguinte, Jorge chegou na fábrica com o rosto cansado, mas o olhar firme. Passou pelo portão, cumprimentou o porteiro com um aceno e foi direto para o vestiário colocar o uniforme. Enquanto trocava de roupa, ficou pensando em tudo que tinha escrito no caderno na noite anterior. Cada número, cada detalhe sobre a fábrica estava lá. Ele sabia que precisava daquele material para convencer o seu Rubens e qualquer investidor de que o negócio ainda podia dar certo. Enquanto varria o corredor principal, Jorge espiava de vez em quando o relógio, contando os minutos para a hora do café. Porque era nesse horário que os gerentes se reuniam na salinha de vidro, onde sempre falavam das finanças da empresa. Jorge não queria perder uma palavra. Quando o relógio marcou 9h30, largou o carrinho de limpeza num canto, pegou o paninho e entrou na sala de vidro, fingindo que ia limpar a mesa. Os gerentes nem ligaram. Estavam ocupados discutindo números. O gerente financeiro falava alto que a empresa estava atrasada com fornecedores, que não tinha dinheiro para comprar matéria-prima e que os bancos não queriam mais renovar os limites de crédito. Outro gerente dizia que talvez fosse melhor reduzir o quadro de funcionários. Jorge sentiu um aperto no peito. Sabia o quanto aqueles empregos eram importantes para muita gente, inclusive para ele. O gerente financeiro comentou que o seu Rubens parecia já ter jogado a toalha. Falou que o patrão estava cansado, sem saúde e sem mais energia para continuar. Jorge saiu dali com a mente fervendo. Na hora do almoço, comeu rápido, quase sem sentir o gosto da comida, e foi direto até o seu Rubens. Encontrou o patrão sentado no escritório, olhando pela janela, com cara de quem estava a 1000 quilômetros dali. Jorge entrou devagar e perguntou se podia falar. Seu Rubens disse que sim, mas parecia nem prestar muita atenção. Jorge respirou fundo e começou. Seu Rubens, eu sei que o senhor está cansado. Sei que a fábrica está mal das pernas, mas eu acho que essa empresa ainda pode dar certo. Seu Rubens levantou o olhar, surpreso. Perguntou se Jorge sabia o tamanho do buraco em que a empresa estava. Jorge respondeu que sabia sim. Disse que não era só o moço da limpeza, que ele ouvia tudo, via tudo e que tinha anotado números, detalhes, custos, perdas, tudo. Seu Rubens arregalou os olhos. Perguntou se Jorge estava dizendo que queria ajudar. Jorge então soltou. Eu estou pensando em comprar a fábrica. O patrão deu uma risada cansada, balançou a cabeça e disse que isso era loucura. Mas Jorge insistiu. Disse que não era brincadeira, que tinha dinheiro guardado, que já estava conversando com um contador e que achava que com mudanças certas dava para a empresa voltar a ser lucrativa. Seu Rubens esfregou a testa, ficou em silêncio por um tempo, depois falou que precisava pensar e disse para Jorge não comentar nada com ninguém. Jorge prometeu que ficaria calado. Saiu dali tremendo, mas sentindo o coração bater mais forte que nunca. Quando voltou para o serviço, a fábrica parecia outra aos olhos dele. Cada máquina fazia barulhos que ele antes nem reparava. Cada funcionário que passava, ele via como alguém que ele queria proteger. Sabia que se desse errado, podia perder tudo. Mas naquele momento, Jorge se sentia mais vivo do que nunca. Na saída, foi até o escritório do seu Almeida outra vez. Sentou na cadeira e contou que tinha falado com o patrão. O contador ficou sério. Disse que, se seu Rubens estivesse mesmo disposto a vender, Jorge precisava estar preparado para ver dívidas escondidas. Disse também que não bastava só dinheiro, que Jorge precisaria convencer os bancos, os fornecedores e, acima de tudo, os próprios funcionários, de que ele tinha capacidade para tocar o negócio. Jorge ouviu tudo balançando a cabeça. Disse que não ia desistir. Falou que aquela fábrica era tudo para ele, que estava disposto a colocar a vida inteira em jogo.
O contador suspirou e falou que ia ajudar no que pudesse, mas avisou que ia ser difícil, muito difícil. Na volta para casa, Jorge ia no ônibus encostado na janela, olhando as luzes da cidade. Pensava na dona Sônia, no Pedrinho, nos amigos da fábrica, e sentia um nó no peito. Sabia que se fosse em frente, ia precisar contar para a família, mas também sabia que se não tentasse, nunca mais ia se perdoar. Naquela noite, Jorge chegou em casa decidido. Sabia que ainda tinha muito caminho pela frente, mas pela primeira vez, começou a acreditar que o moço da limpeza podia virar patrão. Naquela noite, Jorge chegou em casa com o rosto sério. Dona Sônia percebeu logo que tinha alguma coisa estranha. Perguntou se ele estava doente ou se tinha acontecido algum problema na fábrica. Jorge balançou a cabeça, puxou uma cadeira e mandou o Pedrinho sentar também. Ele disse que precisava falar sério com a família. Pedrinho, com seus 12 anos, ficou olhando curioso, segurando o caderno da escola no colo. Dona Sônia se sentou devagar, com a mão apertando o avental, como sempre fazia quando estava nervosa. Jorge respirou fundo e disse que tinha decidido tentar comprar a fábrica. Dona Sônia arregalou os olhos, perguntou se ele tinha ficado louco. Disse que isso não era coisa para faxineiro, que era assunto de gente rica. Jorge explicou tudo com calma. Contou que há anos ouvia as conversas dos chefes, que sabia tudo sobre a fábrica, que tinha anotado números, que já tinha até falado com o contador. Dona Sônia começou a chorar, dizendo que ia ser o fim da família, que iam perder até a casa. Mas Jorge segurou a mão dela e falou baixo: Sônia, eu sei que é arriscado, mas se eu não tentar, a fábrica vai fechar. E aí, não só eu, mas todos os meus amigos lá dentro vão perder o trabalho. Pedrinho ficou olhando para o pai com os olhos brilhando. Perguntou: pai, quer dizer que o senhor pode ser dono da fábrica? Jorge sorriu de leve e disse que podia sim, se tudo desse certo. Dona Sônia enxugou as lágrimas e disse que não entendia nada daquilo, mas que confiava nele. E pediu só uma coisa: que ele não escondesse mais nada dela. Jorge prometeu que não esconderia. Naquela noite, foi a primeira vez que a família inteira dormiu pensando que a vida podia mudar completamente. No dia seguinte, Jorge acordou antes do sol, como sempre. Pegou o ônibus para a fábrica, mas o coração parecia batendo mais forte do que nunca. Quando entrou pelos portões, tudo parecia diferente. O cheiro de óleo, o barulho das máquinas, o som dos funcionários conversando. Era como se fosse a primeira vez que ele via aquele lugar. Ele pensava: um dia isso aqui pode ser meu. Enquanto empurrava o carrinho de limpeza pelos corredores, Jorge ia observando cada canto. Viu máquinas paradas, paletes acumulados, caixas mal organizadas. Tudo isso ele anotava mentalmente. Sabia que cada detalhe poderia fazer diferença se fosse o patrão. Passou pelo setor de pintura e viu o supervisor reclamando com 2 funcionários. Dizia que o fornecedor tinha atrasado a entrega de tinta e que a produção ia parar se não resolvessem logo. Jorge parou um pouco mais longe, fingindo estar limpando, mas prestando atenção em cada palavra. Mais uma peça do quebra-cabeça ia se encaixando na cabeça dele. Na hora do almoço, Jorge chamou o César, um colega da limpeza, para conversar. O César trabalhava lá fazia 15 anos e era um dos poucos amigos próximos dele. Sentaram num canto, longe dos outros, comendo marmita. Jorge disse meio envergonhado: César, eu tô pensando em comprar essa fábrica. O César quase engasgou com o arroz. Perguntou se Jorge tinha batido a cabeça. Mas Jorge explicou tudo. Falou que já estava falando com o contador, que sabia que não tinha dinheiro sozinho, mas que ia tentar arrumar investidores. O César ficou quieto, olhando o amigo com respeito. Disse: se alguém aqui pode fazer isso, é você, Jorge. Você conhece essa fábrica melhor do que qualquer chefe. Aquilo deu força para Jorge. Saber que não estava sozinho fazia toda a diferença. Naquele mesmo dia, depois do expediente, Jorge resolveu falar mais uma vez com o seu Rubens. Bateu na porta do escritório e entrou devagar.
Seu Rubens estava sentado, mexendo em uns papéis, parecendo ainda mais cansado do que no dia anterior. Jorge disse: "Seu Rubens, eu estou falando sério sobre comprar a fábrica." O patrão tirou os óculos, esfregou os olhos e disse que não sabia nem por onde começar. Contou que a fábrica devia dinheiro no banco, que tinha dívidas com fornecedores, que tinha processos trabalhistas. Disse que a situação era pior do que parecia, mas Jorge não se abalou. Disse que queria ver os números, que precisava entender tudo, cada dívida, cada detalhe. Seu Rubens ficou impressionado. Falou que nunca pensou que ia ter essa conversa com o faxineiro, mas depois de um momento de silêncio disse: "Tá bom, Jorge. Amanhã eu te mostro as contas, mas não cria muita esperança, meu filho. O buraco é fundo." Jorge saiu dali com o coração disparado. Estava com medo, claro, mas ao mesmo tempo nunca tinha sentido tanta coragem na vida. No dia seguinte, Jorge mal conseguiu tomar café de tanto nervoso. Dona Sônia perguntava toda hora se ele tinha certeza do que estava fazendo. Ele respondia que tinha, mas dava para ver no olhar dele que estava com medo. Mesmo assim, colocou o boné do Pedrinho, pegou a marmita e foi para a fábrica. Chegando lá, tentou trabalhar normalmente, mas a cabeça estava a mil. Quando deu 9 horas, foi até o escritório do seu Rubens, bateu na porta e entrou. O patrão estava lá, com um monte de planilhas espalhadas pela mesa, parecendo exausto. Seu Rubens chamou Jorge para sentar. Ficaram uns segundos em silêncio, até que o dono da fábrica começou a explicar. Mostrou papéis, relatórios, contas bancárias. Contou que a empresa estava devendo muito dinheiro para o banco e que tinha fornecedores cobrando há meses. Disse que, se não fosse por algumas vendas grandes no passado, já teriam fechado as portas. Jorge ouvia tudo em silêncio, balançando a cabeça. De vez em quando fazia perguntas, surpreendendo o seu Rubens. Perguntava sobre o custo fixo, sobre a folha de pagamento, sobre as máquinas que quebravam toda hora. O patrão ficava olhando ele, meio sem acreditar que o faxineiro sabia tanto. Quando terminaram, seu Rubens suspirou fundo e disse: "Jorge, eu não sei como você vai fazer isso, mas se alguém aqui conhece essa fábrica, é você." Jorge agradeceu, apertou a mão do patrão e saiu do escritório carregando um monte de papéis. Guardou tudo numa mochila velha que usava para levar marmita e foi trabalhar, como se nada tivesse acontecido. Passou o dia todo limpando o chão, mas a mente dele estava longe, revisando números, pensando em soluções. Quando chegou a hora de ir embora, pegou o ônibus para o centro e foi direto para o escritório do seu Almeida. O contador abriu a porta e se assustou ao ver Jorge carregado de papelada. Disse que parecia um executivo. Jorge riu e colocou tudo em cima da mesa. O seu Almeida começou a olhar planilha por planilha, anotando coisas num bloco. Depois de quase 2 horas, falou sério: "Jorge, a situação não é impossível. É difícil, mas não é impossível." Jorge arregalou os olhos, cheio de esperança. Seu Almeida explicou que a empresa estava com dívida alta, mas ainda tinha clientes fiéis, boa reputação no mercado e maquinário que, se fosse modernizado, poderia dobrar a produção. Disse também que o mercado estava começando a aquecer outra vez. O contador explicou que Jorge ia precisar de sócios ou de um investidor que acreditasse no plano. Falou que precisavam montar um projeto sólido para apresentar ao banco. Jorge anotava tudo, prestando atenção em cada palavra. Parecia um aluno na escola, absorvendo cada detalhe. Seu Almeida disse ainda que Jorge precisava pensar não só na compra, mas também nos custos que viriam depois, como salários, energia, impostos. Jorge balançava a cabeça, firme, sem medo. Quando saiu do escritório, já era noite. As ruas estavam iluminadas pelos postes e o vento batia gelado. Jorge caminhava devagar, pensando em tudo. Sabia que tinha um caminho enorme pela frente, mas também sentia que estava mais perto do que nunca. Ao chegar em casa, Dona Sônia estava sentada à mesa, preocupada. Perguntou onde ele tinha estado. Jorge contou tudo. Disse que agora não era mais só sonho, era possível.
mas ia precisar de coragem e ajuda. Dona Sônia ouviu tudo quieta. No fim, segurou a mão dele e disse: "Se você acredita, eu acredito também." Jorge sentiu vontade de chorar, mas segurou. Olhou para ela e disse: "Eu vou salvar essa fábrica, Sônia, e vou dar orgulho para o Pedrinho." Naquela noite, Jorge ficou até tarde olhando as anotações. Sabia que o próximo passo seria falar com gente grande, pessoas com dinheiro que pudessem entrar no negócio. E no fundo estava morrendo de medo, mas também estava decidido. Ele sabia que a vida inteira dele estava em jogo. E pela primeira vez, não se sentia só um faxineiro, se sentia um homem capaz de mudar tudo. No dia seguinte, Jorge acordou ainda no escuro. Mal conseguiu comer alguma coisa no café da manhã. Parecia ter um nó no estômago. Dona Sônia olhou para ele e disse que estava preocupada, mas Jorge tentou sorrir e disse que estava tudo bem. Só que por dentro ele sentia o peso do mundo inteiro nas costas. Quando chegou na fábrica, colocou o uniforme, pegou o carrinho de limpeza e começou o serviço, mas estava com a cabeça em outro lugar. Cada funcionário que passava por ele, Jorge pensava que aquela pessoa tinha família, filhos, contas para pagar. Pensava que se a fábrica fechasse, não seria só ele que perderia tudo, mas centenas de pessoas. Enquanto varria perto do setor de manutenção, o supervisor da área parou para conversar. Contou que as máquinas antigas estavam quebrando direto e que só conserto já estava consumindo metade do dinheiro da empresa. Jorge ouviu cada palavra, gravando tudo na memória. Sabia que isso seria fundamental para convencer qualquer investidor de que precisava modernizar o parque industrial. Depois, foi até o setor de estoque. Reparou que havia muita mercadoria encalhada, produtos que ninguém estava conseguindo vender. Pensou consigo mesmo que aquilo era dinheiro parado e que precisava encontrar um jeito de girar aquele estoque para gerar caixa rápido. Na hora do almoço, Jorge chamou o César novamente. Foram comer num canto, afastados dos outros. Jorge contou tudo sobre a reunião com o seu Rubens e sobre o contador ter dito que era possível salvar a fábrica. César olhou para ele sério e disse: "Jorge, você vai precisar de coragem. Porque quando essas coisas começam a ficar sérias, aparece muita gente querendo derrubar quem está tentando subir." Jorge concordou. Disse que já estava preparado para enfrentar isso, mas no fundo sentia medo. Não medo só de perder dinheiro, mas medo de falhar, de virar motivo de piada, de decepcionar a família. Depois do expediente, Jorge foi direto para o escritório do seu Almeida outra vez. O contador estava esperando com uma pasta cheia de documentos. Disse que já tinha montado uma prévia de um plano de negócios. Explicou que a empresa ainda tinha valor de mercado, mas que, para comprar, Jorge precisaria levantar pelo menos R$1,5 milhão só para acertar dívidas e colocar a casa em ordem. Jorge quase caiu da cadeira. R$1,5 milhão parecia dinheiro de outro planeta para ele. Mas o contador disse que, se Jorge conseguisse parceiros ou investidores, poderia ficar como sócio majoritário, mesmo entrando com menos dinheiro, desde que conseguisse provar que tinha capacidade de fazer a fábrica voltar a dar lucro. Jorge perguntou quem seriam essas pessoas que poderiam investir. O seu Almeida explicou que podia ser um grupo de investidores anjos, bancos ou até antigos clientes da fábrica que não queriam ver a empresa fechar. Jorge ficou pensando nisso. Lembrou de vários clientes que ele via entrando na empresa há anos. Lembrou de um em especial, o seu Arnaldo, dono de uma rede de lojas que sempre elogiava a qualidade dos produtos da fábrica. Pensou que podia tentar conversar com ele. Mesmo com medo, resolveu tentar. No dia seguinte, Jorge tomou coragem e ligou para o escritório do seu Arnaldo. Falou com a secretária, que quase não quis passar a ligação. Mas Jorge insistiu. Disse que era assunto sério sobre a fábrica. Seu Arnaldo atendeu meio impaciente, perguntando quem ele era. Jorge disse: "Sou o Jorge, trabalho há 20 anos na limpeza da fábrica, mas eu sei tudo o que acontece lá dentro. E eu estou tentando salvar o lugar." Do outro lado da linha, ficou silêncio por alguns segundos. Depois,
Seu Arnaldo disse: Tá bom, Jorge. Vem aqui amanhã às 10. Quero ouvir o que você tem a dizer. Jorge desligou o telefone com a mão tremendo. Ficou parado, olhando para o aparelho, tentando entender o tamanho do passo que tinha acabado de dar. Sabia que, se desse errado, podia ser humilhante, mas também sabia que precisava tentar. Quando chegou em casa, contou para Dona Sônia. Ela ficou assustada, mas disse: Jorge, você sempre foi trabalhador. Se alguém merece uma chance, é você. Naquela noite, Jorge quase não dormiu. Ficou ensaiando o que ia dizer para o seu Arnaldo. Pensava em cada palavra, em cada número, porque sabia que no dia seguinte podia estar dando o primeiro passo para virar o dono da fábrica onde passou a vida inteira empurrando o rodo. No dia seguinte, Jorge acordou ainda escuro. O relógio marcava 5:30 da manhã. Ele ficou sentado na beira da cama, passando as mãos no rosto, sentindo o coração bater tão forte que parecia que ia pular do peito. Dona Sônia acordou também e perguntou se ele estava bem. Jorge só respondeu que precisava estar. Vestiu a camisa mais nova que tinha, calça passada, e foi até o espelho. Ficou olhando o próprio reflexo, como se estivesse tentando convencer a si mesmo de que era capaz. Pegou o ônibus para o centro da cidade. O trajeto parecia muito mais longo do que de costume. O ônibus balançava, passava por ruas estreitas, e Jorge olhava as pessoas em volta, cada um perdido nos seus próprios pensamentos. Ele ficava repetindo na cabeça tudo o que ia dizer para o seu Arnaldo. Tentava lembrar os números que o seu Almeida tinha passado, o fluxo de caixa, a quantidade de funcionários, o valor das dívidas. E, principalmente, tentava lembrar de dizer para o seu Arnaldo que a fábrica podia dar certo de novo, que não era só poeira e máquinas quebradas. Tinha futuro, se alguém acreditasse. Quando chegou na frente do prédio do seu Arnaldo, Jorge ficou parado por alguns minutos na calçada, respirando fundo. Era um prédio bonito, fachada de vidro, letreiro grande com o nome da rede de lojas. Gente bem vestida entrava e saía com pastas, celulares, conversas rápidas. Jorge se sentia pequeno ali, mas respirou fundo e entrou. A recepcionista olhou para ele desconfiada, talvez por causa do uniforme simples, mesmo que limpo e bem passado. Perguntou se ele tinha hora marcada. Jorge respondeu: Tenho sim, às 10, com o seu Arnaldo. A moça ligou para a sala do chefe, depois mandou ele sentar e esperar. Jorge ficou ali, sentado num sofá de couro, olhando o chão, balançando as pernas de nervoso. Sentia suor escorrendo pelas costas, mesmo com o ar-condicionado gelado. Depois de quase meia hora, a recepcionista disse que ele podia subir. Jorge subiu num elevador espelhado, sozinho, e cada andar que passava parecia um degrau a mais no medo. Quando as portas se abriram, lá estava o escritório do seu Arnaldo, grande, com vista para a cidade toda. O empresário estava sentado atrás de uma mesa enorme, mexendo num tablet. Seu Arnaldo levantou os olhos e disse: Então você é o Jorge, o moço da limpeza da fábrica. Jorge respondeu firme: Sou eu mesmo, seu Arnaldo, mas também sou alguém que conhece cada canto daquela fábrica. O empresário ergueu a sobrancelha, intrigado. Mandou Jorge sentar. Perguntou por que um faxineiro queria falar de negócios. Jorge começou a contar tudo. Falou das máquinas quebradas, do estoque parado, dos clientes fiéis, das dívidas, mas também das soluções. Disse que a fábrica podia ser salva, que não precisava fechar. Contou que estava tentando comprar a empresa e que precisava de sócios ou investidores. Seu Arnaldo ficou calado por um tempo, só ouvindo. Depois disse: Jorge, você tem ideia do risco disso tudo? Você tem família, tem casa para sustentar. Jorge respondeu que sabia, mas que não podia ficar parado vendo o lugar onde trabalhou a vida toda morrer. Disse que não queria ver centenas de famílias passando necessidade, que queria salvar a empresa, mas também fazer ela crescer de novo, e que estava disposto a trabalhar mais do que nunca. Seu Arnaldo cruzou os braços, olhando Jorge como quem avalia uma mercadoria. Depois falou devagar: Sabe o que me impressiona em você?
é que você fala dessa empresa como se fosse sua, mesmo sendo faxineiro. Isso é raro, muito raro. Jorge abaixou os olhos, sentindo uma emoção subir no peito, mas continuou firme. Disse que precisava de alguém que acreditasse nele, alguém que ajudasse a levantar o dinheiro para salvar a fábrica, e prometeu que não ia decepcionar ninguém. O empresário ficou mais alguns minutos calado. Depois disse: Jorge, eu vou pensar. Me manda esses números todos que você falou. Quero ver com meus contadores. E aí a gente conversa de novo. Jorge agradeceu, levantou e apertou a mão do seu Arnaldo com força. Saiu do escritório com as pernas bambas, mas com uma chama acesa dentro dele. Sentia que, pela primeira vez, alguém grande estava levando ele a sério. Na rua, Jorge ficou parado olhando os carros passarem. O barulho da cidade parecia distante. Ele pensou em Dona Sônia, no Pedrinho, nos amigos da fábrica, e sentiu que estava cada vez mais perto de realizar algo que ninguém jamais imaginou que fosse possível. Jorge voltou para casa naquele dia com a cabeça cheia. No ônibus, ficou o caminho todo segurando firme a mochila no colo, como se fosse um cofre cheio de segredos. Olhava pela janela, vendo a cidade passar, mas sem enxergar nada de verdade. Na cabeça dele, só vinha a imagem do seu Arnaldo, olhando sério e dizendo que ia pensar. Aquilo foi como um sinal de esperança. Um homem daquele tamanho, rico, poderoso, poderia muito bem ter mandado ele embora na primeira frase. Mas não mandou. Mandou ele mandar os números. E isso, para Jorge, era tudo. Quando chegou em casa, Dona Sônia estava na cozinha, mexendo uma panela, e perguntou como tinha sido a reunião. Jorge sentou à mesa, passou as mãos no rosto e contou tudo. Dona Sônia ouviu em silêncio, segurando a colher no ar, como se estivesse tentando absorver cada palavra. Quando Jorge terminou, ela soltou um suspiro e disse que estava orgulhosa, mas morrendo de medo ao mesmo tempo. Jorge respondeu que também estava com medo, mas que não podia parar agora. Disse que, se parasse, ia se arrepender pro resto da vida. Naquela noite, Jorge e Dona Sônia ficaram sentados juntos, revisando as anotações. Dona Sônia não entendia nada de negócios, mas ajudava perguntando coisas simples, como se estava certo colocar tanto dinheiro em máquinas novas ou se tinha certeza que dava para vender o estoque parado. Jorge ia respondendo, mas também ia percebendo que precisava deixar tudo muito claro, até para quem não entendia nada de números. Porque se fosse convencer o seu Arnaldo, precisava falar simples, precisava falar de um jeito que qualquer pessoa entendesse. Isso ficava cada vez mais claro para ele. No dia seguinte, Jorge voltou à fábrica. Andava pelos corredores com outro olhar. Já não era só o moço da limpeza, era alguém carregando um plano na cabeça. Enquanto limpava o chão do setor de envase, viu o supervisor reclamando com 2 funcionários porque uma máquina tinha parado de novo. Jorge se aproximou e perguntou qual era o defeito. O supervisor explicou que o motor vivia esquentando, mas que o conserto custava caro. Jorge balançou a cabeça, anotou o modelo da máquina no caderninho e prometeu procurar uma solução. O supervisor ficou olhando ele, meio sem entender por que o faxineiro se preocupava tanto com aquilo. Mas Jorge só sorriu e disse: se a gente não cuidar disso, a fábrica para, e ninguém aqui quer perder o emprego. À tarde, Jorge foi chamado pelo seu Rubens. O patrão estava sentado na sala dele com um monte de papéis espalhados na mesa. O rosto do seu Rubens parecia ainda mais cansado. Tinha olheiras fundas, como quem não dormia direito há dias. Ele falou para Jorge sentar e começou a falar que a situação da fábrica estava cada vez pior. Disse que já tinha fornecedores ligando, ameaçando parar de entregar material, e que o banco tinha dito que não ia renovar a linha de crédito. Jorge ouviu tudo calado. No fim, seu Rubens olhou para ele e disse: Jorge, se eu resolver vender essa empresa para você, você tem certeza que consegue dar conta? Jorge respirou fundo e respondeu: seu Rubens, eu não tenho todas as respostas, mas eu conheço essa fábrica como ninguém. Sei onde estão os problemas e sei onde estão as oportunidades.
E sei que, se a gente deixar fechar, vai ter muita gente desempregada. Eu não quero ser dono só para mim. Quero salvar esse lugar. O patrão ficou olhando para ele por uns segundos. Depois abaixou os olhos e falou: Você tem mais coragem que muito empresário que eu conheço. Disse que ainda precisava pensar, mas que se fosse para vender, ele preferia vender para alguém como Jorge do que para um grupo de investidores que só ia desmontar a fábrica e vender as máquinas. Jorge saiu da sala com o coração disparado. Naquele momento, sentia que o sonho estava mais próximo do que nunca, mas também sabia que o mais difícil estava por vir, porque falar era fácil. Conseguir o dinheiro é que ia ser a grande batalha. E convencer todo mundo que o faxineiro podia virar patrão, então seria ainda maior. Naquela noite, Jorge ligou para o seu Almeida, o contador. Contou tudo o que o seu Rubens tinha dito. O contador disse: Jorge, agora é a hora. Você precisa apresentar o plano para o seu Arnaldo. Tem que mostrar que você sabe o que está fazendo e tem que provar que a fábrica pode dar lucro de novo. Jorge balançou a cabeça e respondeu: Eu tô pronto. Eu não cheguei até aqui para desistir agora. No dia seguinte, Jorge acordou decidido, tomou café olhando firme para Dona Sônia e disse: Hoje eu vou falar com o seu Arnaldo. É agora ou nunca. Ela apenas balançou a cabeça, com um misto de medo e orgulho nos olhos. Pedrinho chegou na cozinha perguntando se o pai ia ser dono da fábrica. Jorge sorriu e disse: Se tudo der certo, filho. E saiu de casa com o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir no peito. Chegou no prédio do seu Arnaldo, subiu até o escritório e esperou na recepção, segurando a pasta com o plano de negócios que ele e o seu Almeida tinham preparado. Cada página daquelas planilhas tinha sido revisada até de madrugada. Jorge sabia cada número de cor. Sabia o custo de cada máquina, o valor dos produtos encalhados, até quantos funcionários estavam perto de se aposentar. Porque ele não queria só comprar a fábrica, queria salvar o lugar, queria que ninguém perdesse o emprego, queria que as coisas melhorassem para todo mundo. Quando o seu Arnaldo mandou ele entrar, Jorge respirou fundo e entrou na sala. O empresário estava sentado atrás da mesa, mexendo no computador. Nem levantou o rosto. Disse apenas: Pode falar, Jorge. E foi isso que Jorge fez. Com a voz meio tremida no começo, mas depois firme, começou a explicar tudo. Falou das dívidas, mas também das possibilidades. Contou que a fábrica ainda tinha bons clientes, que o mercado estava aquecendo de novo, que se modernizassem as máquinas poderiam dobrar a produção. Disse que ele mesmo tinha ideias para cortar custos sem demitir ninguém e que estava disposto a trabalhar dia e noite para fazer dar certo. Seu Arnaldo escutava calado, só mexendo a cabeça de vez em quando. Às vezes, fazia perguntas curtas, querendo saber detalhes. Jorge respondia tudo, sem hesitar. No final, o empresário perguntou: Jorge, você já foi patrão alguma vez? Jorge respirou fundo e disse: Não, senhor, mas eu sei tudo dessa fábrica, e eu sei cuidar de gente, e sei trabalhar duro. Se eu conseguir salvar essa empresa, não vou fazer isso só para mim, vou fazer para todo mundo que trabalha lá. O silêncio que se seguiu pareceu interminável. O seu Arnaldo fechou a pasta devagar e ficou olhando para a janela como se estivesse pensando na vida. Depois, virou para o Jorge e disse: Sabe o que eu acho? Eu acho que você tem algo que muita gente rica não tem: vontade. Eu conheço muito empresário cheio de dinheiro que não tem metade da coragem que você tem. Jorge sentiu uma pontada de esperança. O empresário continuou: Mas ainda assim, Jorge, é muito dinheiro, é risco alto. E eu não sou o banco de caridade. Jorge respondeu: Eu sei, seu Arnaldo. Eu não estou pedindo favor, estou pedindo investimento. Eu quero devolver cada centavo. E mais. E quero que o senhor tenha lucro também. O empresário riu baixo, balançou a cabeça e disse: Você é um cara diferente, Jorge. Depois de mais alguns minutos de conversa, o seu Arnaldo suspirou fundo e disse: Tá bom, eu vou entrar com parte do dinheiro. Não tudo, mas o suficiente para ajudar você a fechar esse negócio.
mas com uma condição. Você vai continuar me mandando relatórios todo mês. Eu quero ver essa empresa de pé. Se eu for investir, vou acompanhar tudo de perto. Jorge ficou sem saber o que dizer. Só sentia as lágrimas querendo escapar dos olhos. Apertou a mão do seu Arnaldo com tanta força que quase machucou. O empresário sorriu e disse: agora vai lá, fecha esse negócio com o seu Rubens, antes que apareça algum fundo de investimento querendo levar a fábrica embora. Jorge saiu do prédio flutuando. Na calçada parou, olhou para o céu e sentiu uma mistura de medo, alívio e felicidade. Sabia que ainda tinha um mundo de coisas pela frente, mas também sabia que pela primeira vez na vida tinha alguém grande acreditando nele. E isso era tudo o que ele precisava para continuar. Jorge voltou para casa naquele dia com o peito estufado. Parecia que tinha crescido uns 10 centímetros. Dona Sônia estava na sala, costurando, e largou tudo quando viu o marido entrar. Perguntou quase sem respirar: e aí, o que aconteceu? Jorge sentou do lado dela, segurou suas mãos e contou tudo. Disse que o seu Arnaldo tinha topado entrar como investidor, que não ia ser fácil, mas que agora tinha alguém grande do lado dele. Dona Sônia chorou, e dessa vez não era de medo, era de orgulho. Ela abraçou Jorge tão forte que ele quase não conseguiu falar. Pedrinho apareceu na sala. Perguntou se o pai ia ser dono da fábrica mesmo. Jorge sorriu e disse: acho que sim, filho. Acho que agora vai. No dia seguinte, Jorge foi cedo até a fábrica. Chamou o seu Rubens para conversar. Os dois sentaram numa sala pequena, com uma mesa simples, onde Jorge sempre limpava poeira. Dessa vez, era diferente. Seu Rubens olhou para Jorge com respeito. Perguntou se ele tinha certeza do que estava fazendo. Jorge respondeu que nunca teve tanta certeza na vida. Contou que tinha um investidor disposto a ajudar, que tinha um plano para salvar a fábrica e que queria saber quanto o patrão estava pedindo pelo negócio. Seu Rubens olhou para o Jorge, respirou fundo e disse: Jorge, se fosse outra pessoa, eu não venderia. Mas eu sei que você ama essa fábrica. Eu vejo isso há 20 anos. Então, vamos achar um valor justo. Ficaram horas conversando, olhando contas, somando dívidas, discutindo contratos. Jorge se sentia cansado, mas também mais vivo do que nunca. Pela primeira vez, estava sentado do outro lado da mesa. Era ele quem estava decidindo o futuro da empresa. No fim do dia, fecharam um acordo. Não era barato, mas também não era impossível. O seu Rubens apertou a mão de Jorge, olhou nos olhos dele e disse: eu tô te passando a chave do meu sonho. Cuida bem dele. Jorge respondeu: pode deixar, seu Rubens. Eu vou cuidar. Nos dias que se seguiram, Jorge correu de um lado para o outro. Foi ao banco, assinou papéis, voltou 1000 vezes no escritório do seu Almeida, fez ligações, explicou o plano para fornecedores. Muita gente ficou surpresa. Alguns riram, outros disseram que ele estava maluco. Mas Jorge não parou. Cada vez que alguém duvidava, ele ficava mais decidido. Porque sabia que não estava fazendo aquilo só por ele. Estava fazendo pelos amigos da fábrica, pelos pais de família que precisavam daquele emprego e pela dignidade que ele sempre carregou no peito. Quando chegou o dia da assinatura final, Jorge acordou cedo, colocou a melhor camisa que tinha e foi para o cartório. Seu Rubens estava lá, sério, mas com um sorriso triste. O seu Arnaldo também apareceu, firme, conferindo cada cláusula do contrato. O escrivão leu tudo devagar. Jorge assinou tremendo, com as mãos suadas. Quando levantou a cabeça, estava oficialmente feito. O faxineiro tinha acabado de se tornar dono da fábrica onde trabalhou a vida toda. Saiu do cartório meio sem acreditar. O seu Rubens deu um tapinha nas costas dele e disse: agora é contigo, meu filho. O seu Arnaldo apertou sua mão e falou: bora fazer essa empresa crescer, Jorge. Jorge só conseguia sorrir, mesmo com o olho cheio de lágrimas. Parecia que tudo ao redor estava em câmera lenta. No outro dia, Jorge chegou na fábrica cedo, como sempre, mas dessa vez não vestiu o uniforme azul.
Veio de camisa social clara, calça preta. Os funcionários ficaram olhando, sem entender. Jorge reuniu todo mundo no pátio. Disse: "Eu sou o novo dono daqui, mas nunca vou deixar de ser o Jorge. Sei que vocês devem estar assustados, mas eu prometo que ninguém vai perder o emprego. A gente vai salvar essa fábrica juntos." Houve um silêncio enorme, até que o César começou a bater palmas. Logo, todo mundo estava batendo palmas também. Alguns choravam, outros sorriam. Jorge ficou parado, olhando aquilo tudo, sentindo que a vida tinha virado completamente. Ele não era mais o moço da limpeza que passava despercebido. Era o homem que agora tinha as chaves do lugar. Nos meses seguintes, Jorge começou a colocar o plano em prática. Trocou máquinas velhas, renegociou dívidas, chamou clientes antigos para voltar. O seu Arnaldo ficou do lado dele em tudo. E aos poucos, a fábrica começou a sair do vermelho. As pessoas começaram a olhar para Jorge com respeito. Não só como patrão, mas como alguém que teve coragem de lutar quando ninguém mais acreditava. Hoje, Jorge entra na fábrica e cumprimenta cada funcionário pelo nome. Ainda varre o chão de vez em quando, só para lembrar de onde veio. E sempre diz: "Nunca se esqueçam que tudo é possível, até o faxineiro virar dono." Chegou aquela hora. Se essa história te pegou, faça o ritual completo. Deixa o like para fortalecer, se inscreve para não perder o fio da meada e ativa o sino para ser o primeiro a saber o que vem por aí. Sua opinião também vale ouro, então comenta aqui embaixo.